Seu pessoal, já conectou aí? Em breve aí estaremos começando a aula, tá bom? Só mais alguns segundinhos, ok? O pessoal que tá chegando aí agora, estamos começando instantes, tá bom, galera? Só mais um pouquinho, esperar todo mundo entrar aí, beleza? Instantes aí estaremos começando.
Mas, pessoal, só mais um pouquinho, tá bom? Só mais um tiquinho aí, para quem tá chegando agora. Nós já vamos começar, só mais um pouquinho. O pessoal entra na sala, beleza? Paciência, só um minutinho. Que é isso? Diga o seu. Chama a Angela que vai fazer isso barulho. Galerinha, vamos chegando, né? Acho que já deu aí. Né? 8h11. Acho que deu tempo de todo mundo entrar aí. É teu? Eu saí. Tem nada a ver, não. Eu saí. Vamos lá, pessoal. Estou montando os microfones aqui, beleza? Então vamos começar nossa aula de hoje, né? Sejam bem-vindos aí ao curso bíblico aí, quem está conosco aí pela primeira vez, né? E quem está voltando a assistir também, né? Como a Larissa, né, que está voltando hoje. Então eu queria que você abrisse sua câmera aí, pra gente começar aí, mas nesse comecinho, como a gente sempre faz, tá bom? E depois a gente fecha a câmera novamente aí, tá? Deixa eu botar isso aqui. Vai ser o pessoal, tudo beleza com vocês? Então vamos lá. Começando a cumprimentar todo mundo, como eu sempre faço de costume, né? Jailton, meu velho, Pai Senhor, irmão Marcão aí, irmã Edna, irmã Jennifer, irmã Rayane, irmã Isabela, irmã Carla, o Galaxy J5 Prime aí, que não sei de quem é, mas seja bem-vindo também. Natália, Marcela, Paz, Duda, a irmã Duda, ó, tem até um folderzinho legal ali atrás. Irmã Larissa, tia Luciene, beijão, tia, prazer ter a senhora com a gente aí hoje. Pastor Ronivaldo, Rivamar, Claudinha, irmão Divani, né, e a esposa dele também, creio que está junto dele, irmã Rafaele e pastor Edson. Acho que é isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos à aula hoje, tá? E vamos começar essa aula com uma oração, como a gente sempre faz, né? Vou pedir para a missionária Edna estar fazendo essa oração. Pode ser, missionária? Beleza. Desmontar seu microfone. Pronto, já foi. Pronto, abri. Também.
Senhor nosso Deus e Pai, estamos neste momento aqui te agradecendo, te louvando por esse privilégio de podermos aprender mais uma vez a tua palavra, que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto, pronto para receber aquilo que o Senhor tem para nós através do teu Filho. Que a boca dele, Pai amado, seja usada como boca de Deus na terra, e que a semente caia em terra fértil, Pai, direto no nosso coração, que sirva para edificação espiritual para as nossas vidas e para a tua igreja. Nós te pedimos, ó Pai amado, que possamos fazer bom proveito e toda distração, tudo aquilo que vem tirar, Pai amado, nós da tua presença, que venha tirar, Pai amado, a ligação, nós a repreendemos em nome do Senhor Jesus e te pedimos que nesta noite esclareça a tua palavra, a luz da tua palavra através do teu Filho. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Ed. Show de bola. Amém, pessoal. Então vamos lá, né? Estamos vendo aí, para quem não sabe, né? Se você quiser deixar sua câmera aberta, desligada, tanto faz, tá? Esse momento de aula eu prefiro que alguns mantenham, né? Para não parecer que eu tô falando para a tela só. Beleza? Mas fique à vontade, tá bom? Então, galera, vamos lá, né? A gente paramos aqui no Edvani, deu legal, show. Paramos aqui, só ver o chat aqui, alguém falou uma coisa? J5ST, legal, show. Paramos no capítulo 7, né? De Hebreus, para quem está chegando hoje, nós estamos vendo a Epístola aos Hebreus, tá? Ou a Carta aos Hebreus, como você preferir. E vamos lá, pessoal, para você que está chegando hoje também, pegue seu caderno, sua caneta, tá bom? Deixa eu fazer algumas anotações, pegue sua Bíblia também, seu marca-texto, se você tiver aí, para a gente poder ressaltar essas anotações aí, beleza? Então vamos lá. Como eu sempre faço, tá? A gente vai fazer uma revisão aqui, eu vou falar bem rápido, tá? Eu não vou manter a aula toda assim, eu vou falar bem rápido, só para a gente ganhar tempo aqui no começo. Estamos começando às 8h15, não pretendo me estender além das 9h15 da noite. E é isso aí, né? Sem delongas, chega de bate-papo, vamos lá. Então, vamos ver aqui, antes do 7, né, na aula passada, pelo menos o que eu falei aqui, só para a gente poder pegar um gancho, né? Então, nós vimos aqui, no capítulo 5 aqui, né? Cristo superior ao sacerdócio da Antiga Aliança. Para quem está chegando hoje, eu falei também nas outras aulas, expliquei que a carta aos Hebreus foi uma carta escrita sem um autor definido, tá? Tem uma suspeita que foi Paulo, possa ter sido Apolo também, que era mestre na época, ou Lucas, né? O evangelista. Então, o que acontece? É uma carta direcionada aos judeus daquela época, aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, porém que estavam pensando em voltar à sua religião antiga, devido às perseguições que aconteciam, né? Até expliquei o capítulo 6, que é um capítulo bem emblemático, né? Quando fala que aqueles que já provaram o dom celestial e tudo, né? A gente tem uma confusão quanto a isso, né? Quando a gente pega um texto isolado, né? Um texto isolado, ele serve de pretexto para outras coisas, né? E aqui nós mostramos um contexto que o autor dos Hebreus está tentando convencer essa pessoa de fato, né? Esse judeu de fato, que Cristo já fez todo o sacrifício que era possível. E aí, dentro daquele sacrifício possível, não havia mais como eles serem renovados com arrependimento. E nós vimos no capítulo 5, a questão de Cristo ser superior à antiga aliança. Nós vimos também, o autor dos Hebreus, ele tem uma preocupação muito grande em mostrar que Cristo é superior aos profetas, é superior aos anjos, porque os judeus, eles são muito, né, até hoje, né, os judeus ortodoxos, né, aqueles que não aceitaram Jesus. Nós temos os judeus messiânicos, que esses sim aceitaram Jesus, né? Então, os judeus ortodoxos até hoje acreditam que eles têm a filiação direta de Abraão, né? Como de fato eles são, mas que eles são uma nação exclusiva, né? Que já caiu por terra, né? Que nós somos a nação, né, de Cristo, gentios e judeus, né? E isso tudo, o autor dos Hebreus vem desconstruindo isso, que Cristo, ele é superior aos profetas, ele é superior a Moisés, ele é superior a Abraão. Os profetas anunciavam a vinda dele, os profetas, a Bíblia toda fala de Cristo, né? A Bíblia fala que até João Batista, né, foi profetizado ali, o reino era tomado à força, né? E até na verdade, o Novo Testamento, né, todos os profetas ali profetizam a vinda de Cristo. Então, o autor dos Hebreus, ele tem essa preocupação muito grande. Inclusive, o apóstolo Paulo fala que estava ocorrendo muito culto aos anjos, né? Nessa época contemporânea ali, depois da morte de Cristo. E ele vem também falando que Cristo é superior aos anjos, tá? Então, estou falando bem rápido aqui, dando um resumão. Se você quiser ter mais detalhes, você assista às aulas passadas, tá? Estão lá no YouTube. Tá, vamos ver aqui. Também fala aqui no capítulo 5, né? Que algo muito importante aqui, que fala que existem matérias, né, que para nós são desconhecidas ainda, né? Que, como a questão do batismo, a questão do pecar, né? De voltar, os velhos fundamentos, né? O autor dos Hebreus
considera isso como uma doutrina inicial, né? A aspersão, imersão, batismo, a questão de você pecar, você tem que voltar toda vez ali aos princípios basilares, né? Ressurreição dos mortos, né? Então, coisas que muitos de nós não sabemos, né? O autor dos Hebreus considera coisas basilares, tá bom? Ele fala que por isso que o povo não pode ser alimentado com alimento sólido, porque eles precisam de leite, eles não sabem nem isso, tá? Que são os oráculos, são os fundamentos lá da fé, tá? Então, você passando pelo 6, tá? A questão aqui do 6, quando fala que, né, é impossível ser renovado, o que acontece? As pessoas, né, dá para trazer para nossa realidade, nós que somos iluminados, né, fomos iluminados por Deus, que recebemos chuva boa, nós não podemos produzir espinhos, né? E está também falando aqui a questão de aqueles que recebem chuva boa e produzem espinhos, não se tem outro futuro, não se vislumbra outro futuro a não ser a queima, tá? E aqui não é a queima do inferno, eu expliquei isso aqui muito bem na aula passada, que existe o fogo da punição e existe o fogo do inferno, né? Quando fala que as nossas obras serão provadas pelo fogo, obras de bronze, prata, ouro, né? Feno, palha, e aquelas que consumirem aquele que é o autor dessas obras, ele será salvo, como que através do fogo, tá? Não são as obras que são salvas pelo fogo, mas sim esse. Assim como fala também que todo aquele que não dá fruto, meu pai corta e lança no fogo, tá? Então, o que acontece? Esse é o fogo da disciplina, porque aqui os dois textos se referem a pessoas salvas, tá? Então, a gente não vislumbra a possibilidade de dar uma perda da salvação aqui, tá? Correndo um pouco aqui, vamos lá. E aí que a gente chega no finalzinho do capítulo 6, quando fala que Cristo, a aliança de Cristo é superior, né? Porque ela teve como juramento Deus, tá? Então, quando Deus jura por si mesmo, não há ninguém maior do que ele, né? Que se possa jurar, tá bom? Então, beleza, galera, corremos até aqui. Vou respirar fundo. Vamos começar a aula de hoje, beleza? Então, pega sua caneta e seu papel. E vamos aqui, nós estamos no capítulo 7. Já estamos quase chegando no final, né? Hebreus aqui, se não me engano, vai até o capítulo 13. A gente vai terminar rapidinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Melquisedeque, tá? O título do capítulo 7 aqui é Melquisedeque, tipo de Cristo. Eu também expliquei isso muito bem nas aulas passadas, bastante pausa, explicando que Cristo, Melquisedeque, é o tipo de Cristo, tá? Porque ele não teve início de fins, nem de dias, né? A Bíblia não registra isso. Ele é rei de Salém, né? Que também em outras traduções quer dizer rei de Jerusalém. E ele era rei de paz também, assim como Cristo é. Ele tinha um sacerdócio acima, anterior ao de Abraão, né? Assim como Cristo também. Então, existem várias semelhanças entre Cristo e Melquisedeque, tá? Então, quando o autor dos Hebreus cita aqui Melquisedeque, está se referindo a essas semelhanças, esses fatos. Então, vamos lá, então. 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Eu falei a semelhança entre Cristo, tá? Jesus Cristo e Melquisedeque. E aqui algo muito interessante aqui, que eu creio que cabe salientar aqui, que é o quê? Aqui no verso 2 fala aqui, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E no nosso entendimento popular, na nossa cultura, nós entendemos que a gente sempre oferta, né, na vida daquele que está necessitando. Mas nós vemos aqui ao contrário, na inversão do senso cultural, um contrassenso. Por quê? Abraão, vendo que Melquisedeque era maior que ele, Abraão oferta na vida de Melquisedeque, entendendo que assim ele irá prosperar, né? Porque aqui fala, né, que o menor oferta na vida do maior. Então, quando nós queremos abençoar alguém, nós ofertamos na vida de alguém, né? Alguém que nós achamos, né, julgamos ter uma condição inferior à nossa. Mas quando nós temos o objetivo de prosperar espiritualmente, ou até materialmente também, nós ofertamos na vida daquele maior, ainda que ele não precise, ok? Então, quando você vai lá na igreja, você oferta, você não está dando dinheiro para a igreja, você não está dizimando porque Deus não precisa, tá? Você está reconhecendo que ele é muito maior que você e que você ofertando, né, ou dizimando na casa dele, né, trazendo riqueza da casa dele, ele é capaz de prosperar em todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, vamos lá. 4, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, tá? Só dei uma pinceladinha. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Despojos é o que sobra da guerra, tá? Quando você vai no lugar, se assalta tudo, matam 6 pessoas na guerra ali e sobra as riquezas, tá? Esses são os despojos. 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos,
embora tenham estes também descendidos de Abraão. Vou explicar novamente que é rapidinho. Por que está citando Levi? Porque os sacerdotes, eles derivavam da tribo de Levi, tá? Então, Abraão era da tribo de Levi e Deus instituiu que todo sacerdote deveria vir da tribo de Levi, fora outros requisitos, que podia ter feito e tal, mas não entra no caso aqui. Então, o que aconteceu? Está falando que considerai, pois, como era grande esse aqui em Abraão, olha os que dentre os filhos de Levi, ou seja, dentre os sacerdotes, recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Ou seja, não. Só mutar o microfone aqui, que soltou. Já mutaram já. Então, me abriu aqui só. Então, o que acontece? Está falando aqui que os da tribo de Levi, eles recebiam, tá? Eles pegavam dízimo. A Bíblia fala que eles iam em cada tribo, né? Eles não tinham terra, eles não tinham herança, então eles pegavam na hora da comida, por exemplo, pedaços de carne, podiam pegar pedaços de bife, daquela oferenda, daquele sacrifício, dentre outras coisas. Então eles pegavam dízimo do povo, tá? Apesar de serem do próprio povo. 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui dentre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, esse Melquisedeque, que não fazia parte, não era contado entre os da tribo de Levi, que ele surgiu de repente, sim, ele abençoou o que tinha as promessas, ou seja, Deus prometeu a Abraão, mas calma aí, alguém que não recebeu a promessa abençoou o que tinha promessa, ou seja, esse Melquisedeque era muito superior a Abraão. 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. E aqui há algo muito importante, preste atenção aqui, que eu quero que você aprenda esse princípio. Perceba, vou ler novamente o 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida, ou seja, não há dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. E aqui nós percebemos algo muito interessante. Abraão, nós vemos na Bíblia que ele não sacrificava. Por que Abraão não sacrificava no começo da sua caminhada e tal? Nós vemos porque Abraão não era sacerdote. E, na verdade, nem havia se instituído esse sacerdócio, né, esse sacerdócio das 12 tribos, né, da tribo de Levi, apesar de já existir esse sacerdócio de Melquisedeque. Mas perceba que quando Abraão oferta na vida de Melquisedeque, Abraão, após isso, começa a dizimar na vida de Melquisedeque, ele começa a sacrificar algo que era somente privativo dos sacerdotes. O que isso nos significa? O que isso tem significado para nós hoje? Que quando nós ofertamos na vida do nosso pastor, na vida de uma autoridade espiritual, uma autoridade que nós consideramos sobre a nossa vida, nós começamos a operar na mesma unção daquela autoridade. Então, há um princípio muito forte aqui, que, isso que eu expliquei, você não consegue operar num nível maior e você se encontra ali parado estagnado naquele estado que você está. E você vê aquela autoridade espiritual que está cuidando da sua vida e tudo que é superior a você. Então, você oferta na vida dessa autoridade e logo depois disso é liberado uma unção para que você possa operar nos mesmos caminhos, andar nos mesmos caminhos que essa autoridade, tá bom? Isso é muito forte, esse princípio. Vamos lá, pessoal, prosseguindo. Aliás, 8. Aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. 10. Porque ele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Gente, isso aqui é muito forte. Preste bastante atenção. Está falando aqui que Levi, que recebe dízimos, né? A tribo de Levi que recebe dízimos, que eu falei, pagou-os na pessoa de Abraão. Ou seja, Abraão é muito anterior a Levi, tá? Nós temos Abraão e depois, muitos anos depois, 430 anos ou 410 anos, existe uma divergência, o povo de Israel ficou escravizado no Egito por esse tempo todo. E o que aconteceu? Aí, depois disso, quando Moisés sai, ali se divide nas tribos, aí que vai existir a tribo de Levi, tá? Então, Abraão é muito anterior, mas aqui está nos dizendo que Levi, ele ofertou a Melquisedeque. Tá? Então, fala aqui no 10, porque Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Então, o que nós percebemos algo muito forte. Aqui nós temos o princípio da queda de Adão. E aí você fala, pô, Rael, que negócio é esse? Como assim, o princípio da queda de Adão? O princípio do pecado, eu me refiro. Por quê? Da mesma forma como Levi, que estava em Abraão, né? Quando fala que Levi estava em Abraão, né? Ele estava no Gênesis de Abraão. Ele ofertou a Melquisedeque. Assim também nós que estamos no Gênesis de Adão, pecamos juntamente com Adão. Então, se Abraão oferta na vida de Melquisedeque e Levi, que é sua descendência, oferta juntamente, assim também todos nós, inclusos em Adão, pecamos juntamente com Adão. Tá?
Então, por isso que todos nós carregamos essa carga de Adão, ainda que Cristo tenha nos redimido, todos nós carregamos uma carga negativa, que um mente, outro se prostitui, outro rouba, todos nós, tá? Então, todos nós pecamos como Adão. As pessoas acham injusto, mas eu não pequei. Agora, você entende por que você pecou. Porque você, sendo descendência de Adão, você pecou juntamente com ele, tá? Isso é muito forte. Então, vamos lá. Prosseguindo. Pessoal, tá muito rápido. Eu gosto sempre de pedir um feedback, tá? Às vezes as pessoas acham chato isso, mas o importante é que vocês entendam a aula. Fala, Rael, tá segura? Tá rápido? Tá devagar? Como é que tá, pessoal? Fala no chat, dá um legalzinho. Tá bom? Tá devagar? Tá rápido? Ô Israel. Oi. Tá bom. A velocidade tá boa. Eu não estou entendendo direito isso aqui, viu? Esse versículo. Você pode repetir, por favor, se não for atrapalhar, o 7? Ora, sem... Isso. E essa parte aí, do 7 e o 8, eu queria que você explicasse melhor, por favor. Tá bom, sim. Vou voltar aqui, tá bom? Vamos lá. Tá falando aqui, 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Abraão, todos nós consideramos ele como o pai, tá? O pai das promessas. Dele surgiram tanto a nação de Israel, tá? Como a nação dos gentios, que somos nós. A Bíblia fala que assim te darei, Abraão, a tua descendência será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Tá? A areia do mar representa o povo de Israel e as estrelas do céu representam nós gentios, tá? Quando fala que vocês são o sal da terra, não está falando de nós, está falando de Israel, da terra de Israel, tá? E a luz do mundo, tá? Quem é a luz do mundo? Já que o mundo abarca todas as nações gentios, tá? Então todos nós estamos imersos em Abraão. Considerando isso, que Abraão foi alguém que possuiu todas as promessas, na verdade a maior promessa, né, de descendência, de tudo, como existiria alguém superior a Abraão? O senso, a sacada é essa, como existiria alguém superior, tá? E aqui está falando que Abraão, com todas essas promessas, sendo patriarca, ofertou na vida de alguém que era superior a ele, tá? Que era esse Melquisedeque, que ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Tá? Então, o 7 fala isso. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Melquisedeque fala, né, que ele abençoou Abraão. No 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de que se testifica que vive. Tá? Então, Abraão representa a parte mortal da coisa e Melquisedeque representa a parte espiritual. Tá? Aquele que testifica de quem se vive. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, tá? Que Levi é esse? Levi que veio muito na frente, tá? Que foi descendente de Abraão e todos os sacerdotes descendiam da tribo de Levi. Então, tá, tem outras palavras falando. Os sacerdotes que recebem dízimo do povo, tá? Também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ou seja, os sacerdotes que viram depois pagaram dízimos a Melquisedeque, ainda dentro de Abraão. E nesse mesmo princípio nós trazemos para Adão. Quando Adão peca, todos nós inseridos em Adão, pecamos juntamente com Adão. Deu para entender, missionário? Beleza? E o 10. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, ou seja, Levi, quando diz pai, não é pai imediatamente, tá? É pai numa distância, de paternidade, de avô, de ascendente, tá? Porque aquele que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, tá? Então, Levi se encontrou com Melquisedeque mesmo estando dentro de Abraão. Beleza? 11. Se, portanto, a perfeição... Gente, é porque é complexo mesmo. Eu já falei isso várias vezes nas aulas, tá? Eu peguei um livro bem complexo para que a gente possa esmiuçar. Estamos caminhando até rápido. E para que, agora, quando você lê os outros livros da Bíblia, você tenha uma noção muito maior do que é sacerdócio, tabernáculo, sumo sacerdote, isso tudo que nós estamos falando aqui. E você tenha mais facilidade na interpretação, tá? Então, vamos lá. 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ou seja, o sacerdócio terreno de Levi, abre parênteses, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Explicando. Se fosse perfeito esse sacerdócio de Levi, onde havia a matança dos bois, dos carneiros, aquilo tudo, né? Onde o pessoal era justificado, o povo era justificado por sacrifício de animais, se ele fosse perfeito, esse sacerdócio, esse tabernáculo, essa conjuntura, por que deveria vir alguém, né, esse alguém é Cristo, no mesmo sacerdócio de Melquisedeque? Não haveria necessidade se fosse perfeito, mas nós encontramos muitos defeitos nesse primeiro sacerdócio, que é o sacerdócio de Levi. Por isso que precisava se vir um outro sacerdócio, um sacerdócio imaculado, irrepreensível e perfeito, que seria o sacerdócio de Cristo, tá? A semelhança de Melquisedeque. 12.
Pois, quando se muda o sacerdócio, ou seja, quando se sai do sacerdócio levítico e se entra no sacerdócio de Cristo, tá? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. E aqui é algo muito interessante também. Por quê? Porque muitas pessoas imaginam que a gente ainda tem que cumprir a lei. E aí fica sempre essa dúvida. Eu tive essa dúvida por muito tempo. Eu falei, meu Deus, foi revogada a lei, não foi? E aí, como é que é? Se cumpre a lei, se não cumpre? Tá? E eu quero que você anote aí a referência em Hebreus 7, capítulo 12. Eu quero que você anote as referências de Gálatas, tá? Carta aos Gálatas, capítulo 5, do 13 ao 26. Gálatas, capítulo 5, do 13 ao 26. Romanos, capítulo 8, do 1 ao 4. Carta aos Romanos, capítulo 8, do 1 ao 4. E o último versículo, Mateus, capítulo 5, do 17 ao 20. Tá? Eu vou ler rapidamente para vocês. Primeira referência, de Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Este opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, o que Cristo fez? Nós todos estávamos debaixo da lei, encerrados debaixo da lei. Por quê? Porque a Bíblia fala que não há ninguém que nunca pecou, tá? Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, todos estamos aqui debaixo da lei, a lei está aqui. Cristo pegou alguém que foi perfeito, que foi Cristo, cumpriu toda a lei, pega a gente daqui, tira e agora nos coloca na lei do Espírito e vida. Ou seja, nós estamos num sacerdócio superior. Se antes havia um sacerdócio da carne, o sacerdócio levítico, que era um sacerdócio que era o ministério da morte, né, como Paulo chama, que ninguém sobrevivia, né, todos eram encerrados debaixo da lei, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, tá? Então, todos herdavam a morte por causa dos pecados. Cristo nos tira dessa condição e agora nos coloca debaixo da lei do Espírito e vida, tá? Então, fala aqui, né, não estáis debaixo mais da lei. E aqui ele vem falando depois, eu vou agora pular aqui para Romanos, tá? Fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, perceba, ó, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós fomos tirados debaixo da lei da morte para agora um Espírito de vida. Então, esses judeus que ainda praticam a lei, eles estão debaixo do mistério da morte. Porque não há nem como obedecer a lei. Eram 613 preceitos. Então, ninguém, cara, imagina, você tem que andar em 613 preceitos. É impossível, a não ser Jesus que andou, ele foi o único. Continuando, porque naquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você vive segundo a carne, você está debaixo da lei. Agora, se você vive segundo o Espírito, você está sob uma nova realidade, sob um novo sacerdócio. Tá bom? E agora alguém vai perguntar para mim assim, né? E esse versículo? Eu até deixei ele aqui para esclarecer essa dúvida. Mateus 5, 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, tal. Fala aqui, né? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A pergunta que eu faço, a lei foi cumprida? Foi. Cristo cumpriu a lei. Isso aqui não é uma referência para o final dos tempos, né? Algumas pessoas confundem com o Apocalipse. Ah, se for tirado um tio da lei, não está falando da revelação final, tá? Não dessa lei. Essa lei Cristo cumpriu. Então, não se passou o céu, não se passou a terra, até que a lei fosse cumprida. Cristo cumpriu toda a lei. Então, não se há mais a necessidade da lei. Cristo cumpriu si mesmo a lei. Tá bom? Que fala, só para terminar o versículo, qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Tá? E aqui não é céu,
não é salvação, é reino dos céus. Reino e salvação é diferente, tá? Então, o que está falando? Cara, os escribas e fariseus, eles não têm o Espírito Santo, Jesus falando, e eles conseguem cumprir a lei em paz. Se você não estender muito mais eles tendo o Espírito Santo dentro de você, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. Tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo. 13. A Catiele está aí online? Queria pedir para a Catiele, se ela tiver, para fazer a lista de chamada. Catiele, você faz para a gente a lista de chamada, por favor? Oi, Rael, estou aqui sim, pode deixar. Amém. Valeu, Catiele. O pastor Edson deu um glória aqui. Ó. Show, Cristo cumpriu a lei. Isso aí, pastor. Ele foi o único capaz de cumprir a lei. Glória a Deus. Vamos lá, prosseguindo. Paramos um... Aqui, fechou a Bíblia sem querer aqui. Tá. Não. 12. 13, na verdade. Porque aqueles de quem são ditas estas coisas pertencem a outra tribo. Esse é quem? Cristo, está falando de Jesus. Ele pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Ou seja, raciocine comigo. Cristo, vai falar aqui, a gente vai ver depois, mas Cristo, Jesus, não podia ser sacerdote. Por quê? Porque Cristo provinha da tribo de Judá. Então, os sacerdotes só provinham da tribo de Levi. Ou seja, se você não fosse da tribo de Levi, não havia possibilidade nenhuma de você ser sacerdote. E agora Cristo é sacerdote. Então, por que Cristo é sacerdote, se ele não era da tribo de Levi? Ele era da tribo de Judá. Aqui não se refere a nenhum nem outro. Cristo, na verdade, tinha o mesmo ministério representado por Melquisedeque, um ministério supremo, superior às tribos terrenas, tá? Por isso que fala aqui. Pois é evidente, no 14, é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, tá? E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder divino indissolúvel. Ou seja, mandamento, Moisés, né, representa a lei, traz a lei, um engessamento, aquela coisa humana, tá, tribo tal, e Cristo, no sacerdócio superior, despreza toda a lei humana e se torna sacerdote à semelhança de Melquisedeque. Beleza? Então, Cristo pertence a uma tribo celestial, uma tribo superior. Apesar que Cristo ele poderia ser rei, né, e é rei, né? Mas ele poderia ser porque ele é descendente da tribo de Judá, ligado diretamente a Davi, tá? Então, Cristo ele tem direito ao trono por herança, beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo, se você quiser anotar aí em Hebreus, capítulo 7, verso 14, isso é bem importante aqui, a referência de Zacarias, capítulo 6, verso 13. Zacarias, capítulo 6, verso 13. Vou ler. Ele mesmo quem? Jesus. Edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. E assentar-se-á no seu trono como rei, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará em perfeita união entre ambos os ofícios. Ou seja, até Zacarias está profetizando que ele não daria destaque que haveria perfeita união entre ambos os ofícios, se não fosse algo que não poderia ser feito, tá? Se fosse algo possível, ele não daria destaque. Então, Cristo, como sacerdote e rei, é o primeiro a fazer isso, tá? Então, vamos lá. Prosseguindo, pessoal, 15. E isto é ainda muito mais evidente. Não, 16. 17, perdão. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo. 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, a lei não presta, gente. Ó, não existe mais lei. Tá bom? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, ou seja, a lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Beleza? 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior, ou seja, a lei não aperfeiçoa nada, e por outro lado se introduz a esperança. Em Cristo se introduz a esperança de vida, que agora nós podemos em Cristo viver, né? Que diante da lei, debaixo da lei não conseguiríamos, e essa aqui, a lei antiga, é inútil, é fraca, tá? Ela não aperfeiçoa nada. Esperança superior pelo qual nos chegamos a Deus. Por isso que eu costumo sempre falar também, quando eu converso com alguém, as coisas que são muito engessadas, aquela igreja que você vê que há muito engessamento, tá? Só pode fazer isso. Porra, o cara errou, meu irmão, vou botar de 6 meses de banco, aquilo tudo tal. E você vê que nessas igrejas, ao invés de se reprimir, até em países que consideram desenvolvidos, né, como os Estados Unidos e outros, né, a gente acredita que é um país tão civilizado que a criminalidade vai baixar e vai se ver no estado perfeito, tá? Mas quanto mais se colocam leis,
mais necessário fica e mais a Bíblia fala que o pecado tomou ocasião por causa da lei. Então, se antes não havia uma placa que eu posso beber dirigindo, vamos dizer, dar um exemplo, né? Que você não pode beber dirigindo, não existe essa placa. E eu bebia tranquilo, mas a partir do momento que existe essa placa, eu me sinto muito mais tentado a beber, tá? Porque o pecado ele toma ocasião por causa da lei. Então, o caminho não é uma rigidez extrema. O caminho é um ensino voltado para a palavra e uma conscientização sobre a Bíblia e sobre os princípios do Evangelho, tá? Então, quando se coloca uma rigidez muito extrema, o pecado toma ocasião por causa da lei, beleza? Mas quando se vem com o ensino, como nós estamos fazendo aqui, e eu agradeço muito vocês por estarem aqui aprendendo juntamente comigo, tá? Que quando eu estou ensinando, eu estou fixando a matéria e estou aprendendo junto com vocês, estamos todos sendo aperfeiçoados, né? Nós estamos aqui dispondo do nosso tempo, ganhando tempo, na verdade, e nos conscientizando a cada dia mais e nos tornando homens e mulheres a imagem e perfeição de Cristo, tá bom? Então, quando se impõe a lei, existe uma maior tendência à transgressão, mas quando se ensina pela lei de Deus, pela lei do Espírito e vida, há uma diferença, tá? Uma conscientização e um caminhar correto, beleza? Vamos lá. 20, galera. E visto que não é sem prestar juramento, abre parênteses, por aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, tá? Então, os sacerdotes eram constituídos sem juramento. Agora, Cristo jurando, Deus jurando por Cristo, né? Você será sacerdote para sempre. Cristo tem um sacerdócio muito mais superior, porque é o próprio Deus que está jurando. 22. Por isso mesmo, Jesus, tendo se tornou, né, fiador superior à aliança, como acabei de explicar. 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, tá? Então, o que está querendo dizer aqui que os sacerdotes eles não podiam ser feitos eternos, por quê? Porque a gente morre, né? Então, morria um, aí entrava outro sacerdote e tal. Então, ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, né? Porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, este que é em Cristo, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, a ideia é o seguinte, é igual eu costumo dizer aqui na polícia, né? A gente tem um inquérito policial, aí tem um delegado que está tocando aquele inquérito, né? Tal. Aí, de repente, pô, meu irmão, ele sai daquele inquérito da presidência e vai para o delegado. E a investigação toma um rumo totalmente diferente, né? Então, está dizendo o quê? Que quando o sacerdócio ele é terreno, né? Ele vai sendo substituído pela morte. Ah, eu tô aqui, sou sacerdote hoje. Morri. Entra meu filho, meu parente, morreu. Há uma mudança no sacerdócio. Mas como em Deus não há mudança, sombra de mudança, de variação, Cristo é eterno, Cristo é Deus, é um sacerdócio único, imutável e eterno, tá? Essa é a ideia. 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, tá? Ou seja, quando essa palavra totalmente aqui é inteiramente, todas as áreas do ser. Ou seja, se nós hoje estamos vivendo de uma forma, em algumas áreas do ser, eu incluo eu também, né? Todos nós, que desagrada ao Senhor em algum quartinho escuro que a gente tem, isso está errado de acordo com a palavra, porque Cristo é capaz de nos salvar totalmente, por inteiro, tá? 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes terrenos, tá? De oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E algo muito interessante aqui que eu não anotei, né? Mas eu acho que é interessante falar. O sacerdote está falando o quê? Que o sacerdote, antigamente, ele aspergia sangue sobre si, tá? E entrava uma vez por ano, né? Fora os sacrifícios diários que eram feitos. Então, ele entrava uma vez por ano para oferecer esse sacrifício por ele mesmo, que era pecador, e pelo povo. Agora, Cristo não. Inculpável, imaculado, entra de uma vez no Santo dos Santos, tá? O véu é rasgado e ele se oferece como sacrifício. E engraçado que quando Jesus aparece para Maria, né? Maria vê, meu Deus, meu Senhor, Rabone. E aí ele fala, não me detenhas, tá? Como nós vamos ver lá na palavra no grego, né? Que o Novo Testamento é escrito em grego, nós vemos que essa palavra detenhas é não me toques. Agora nós entendemos, se Cristo foi feito um sacerdote, ele era a semelhança desses, né, sacerdotes terrenos, em alguma parte, né? Em parte, o que o sacerdote fazia? Ele não podia ser tocado por ninguém quando ele ia se oferecer como sacrifício, tá bom? Pelo povo e por ele. Então, ele se preparava, aquilo tudo, existia todo um ritual, um procedimento, e ele entrava com um sininho, tal, no Santo dos Santos, com incenso, tal, ninguém podia tocar ele, nem antes, nem depois. Não, perdão, depois podia, mas antes não podia, tá? Porque ele deveria se apresentar ao Senhor como uma oferta aceitável. Então, se naquele momento Maria toca Jesus,
ele não poderia se apresentar. Então ele fala, não me detenha porque eu vou para o Pai. Então o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Maria, não me toca não. Se você me tocar, eu vou me tornar uma oferta inaceitável para o meu Pai. Subiu, se apresentou como oferta, foi aceito por Deus, desce. Depois que ele desce, a gente vê ele falando, toma, toca aqui, toma, do meu lado. Tal, você toca aqui, pá, não sei o quê. Então ele já tem intimidade com os discípulos, tá? Então nós vemos que Cristo, como sumo sacerdote, ele não podia ser tocado. Isso é muito interessante. Beleza? Então vamos lá. Com efeito, convidando. 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que Deus jurou por Jesus, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. 8. A antiga aliança, né, o título aqui era símbolo transitório. Beleza, então vamos lá. Verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Olha que palavra forte, o verdadeiro. Então, lembrem, havia o tabernáculo de Moisés, e agora existe o tabernáculo, na verdade, existia já muito, né, eternamente o tabernáculo de Cristo, tá? Então, é o verdadeiro. Então, se o de Jesus é o verdadeiro, o de Moisés é o falso. Não há antagonismo dessas palavras de verdadeiro ou imperfeito, ou verdadeiro ou incompleto, não. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? Ou é preto, ou é branco, ou é falso, ou é positivo, tá? Então, nós temos aqui um sacerdócio falso, mas falso no sentido de não ser perfeito à semelhança, tá? Vai até explicar aqui, tá? Mas depois aqui. Então, o que acontece? Moisés havia feito um tabernáculo à imagem daquele que é celestial, tá? Deus passou as medidas certinho lá, e assim também foi como Davi, né? Passou a planta para Salomão, e Salomão construiu, mas todos esses templos são imperfeitos. Beleza? E aqui nós vemos também a função de Cristo. As pessoas às vezes acham que Cristo subiu aos céus e está lá, né? Tinha uma novela da Globo aí que a galera morria e ficava andando, eu lembro até hoje. Pô, era pequenininho, minha avó assistindo, né? Que tinha um pasto verde, assim, a galera todo mundo de branco, assim, né? E andando assim, cara, não é assim, né? Todos nós, quando, né, morremos, né? Saímos dessa existência, nós vamos ter funções, tá? E Cristo aqui, quando Cristo morre, o que acontece? Ele vai direto, né? Quando ele ascende aos céus, ele vai ser sumo sacerdote. Ele está sentado à direita do Pai, e Cristo é intercessor, advogado e sumo sacerdote, tá bom? Então, é mais ou menos a dinâmica é essa. Nós oramos, existem anjos que são separados para nos guardar, tá? Se você não sabe, essa história de anjo da guarda é verdade. Por incrível que pareça, tá? Ainda que tem um embasamento meio errôneo por parte da Igreja Católica, mas é verdade. Deus designa um anjo para cada pessoa. Inclusive, Deus já falou algumas vezes comigo por profetas diferentes, né? Tinha um anjo que me guardava, um anjo específico, né? E isso é muito real. Então, o que acontece? Você ora, os anjos vêm, colocam suas orações no incenso, conduzem suas orações até os 24 anciãos, tá? Quem são esses 24 anciãos? Acredita-se, né? Tudo indica que sejam 12 anciões, né? Da velha aliança e 12 anciões da nova aliança, tá? Então, 12 da velha, tá? Pode ser Enoque, Adão, Moisés, Abraão, né? Elias. E 12 na nova, né? Que acredita que são os apóstolos de Jesus Cristo. Inclusive Paulo, né? Deve estar, porque a escolha de Barnabé não foi uma escolha tão bem feita. Então, esses 24 anciões, eles estão ali adorando diante do trono. E ali o que acontece? Essa salva de incenso é levada aos anciões, os anciões levam a Cristo, e Cristo joga, Cristo faz o procedimento no tabernáculo, e os anjos jogam isso no trono de Deus. E do trono de Deus saem raios, trovões e vozes. Que vozes são essas? Pensa comigo. Se o incenso é a oração dos santos, milhões de santos orando no mundo todo, quando joga, vai sair voz de tudo que é jeito. Então saem vozes do trono. Já experimentou você jogar água em uma fogueira? Quando você joga, o que faz? Fumaça. Então, se Deus é fogo, o trono é fogo, você joga incenso, que é líquido, ali com as orações, há trovões, vozes, raios, relâmpagos, tá? Existe um fenômeno da natureza. Existe até arco-íris, tá? Se você já pegou assim, uma mangueira, fez assim, quando o sol bate, tá? Então, existem vários fenômenos ali. Então, mais ou menos isso. Cristo, como sumo sacerdote, assume essa posição. Como advogado também, porque constantemente Satanás está ali acusando, né? Ele fez isso, Israel pecou, fez isso, e aí Cristo vai falar assim, não, calma aí, vamos averiguar, né? Se ele pecou, como é que ele pecou, né? A Bíblia fala se pecar, né? Porque o pecado não tem que ser algo comum na vida do crente. Então, se pecou, vamos averiguar aqui o que aconteceu, tá? Beleza? É mais ou menos isso. Então, Cristo está como advogado, como intercessor, nós vemos o mistério de Cristo aqui. Então, vamos lá. Estou seguindo.
3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, ou seja, se Cristo estivesse hoje, ainda que tivesse, depois de morrido, ressuscitado, estivesse na terra, nem sumo sacerdote ele seria. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, como acabei de falar, sacerdotes terrenos, figuras celestes, sombra das figuras celestes. Assim como foi com Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas essas coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus falou a Moisés, atenta com o modelo que eu te mostrei, o modelo celestial, o modelo verdadeiro do tabernáculo. 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Por que superior aliança? Porque ele é mediador. Quando a gente toma a ceia, o que fala? Aqui, né, estamos tomando a ceia, que representa o cálice da nova aliança. Então, a velha aliança era a lei, e a nova aliança é a ressurreição e morte de Cristo, tá bom? 7, né? Eu me perdi aqui. Tá, 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a lei, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz no dia dos seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Ou seja, Deus fala no povo de Israel, eu vou te dar uma nova aliança, nessa não, que vocês estão desobedecendo para caramba, vocês não têm condições de andar nessa lei. 10. Porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, preste atenção nisso aqui, gente, preste atenção agora, você que está dormindo aí, que está cozinhando, que está, sei lá, tá? Já era para estar sentado, mas ó, preste atenção aí. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Gente, toda vez que a Bíblia fala de coração, tá ligado à alma, tá bom? Então fala assim, igual você, eu senti no coração isso. Você não sentiu no coração, né? Pelo amor de Deus, né? Não é aqui, esse órgão aqui, ele foi feito para bombear, né? E a alma, ela também não está, vamos dizer assim, no intelecto em si, tá? O intelecto faz parte da alma, mas não a alma no intelecto. Sério, porque eu digo órgão. Então, toda vez que fala de coração, está falando da alma. Então, o que está falando? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Ou seja, Deus falando, eu colocarei dentro de vocês, na alma de vocês, as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eles serão, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Anote aí, pessoal, nessa referência de Hebreus 8:10, a referência de Jeremias, capítulo 31, verso 33 ao 34. Jeremias, capítulo 31, verso 33 e 34. Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Vou ler rapidamente, né, que o autor dos Hebreus está citando esses textos que eu vou ler aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que interessante. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, pois perdoarei suas iniquidades e seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, a velha aliança precisava ser ensinada, a lei, porque, cara, se você, meu irmão, adulterar, tu vai ser morto. Se tu pegar a junta de boi do seu colega ali, coisa, tu vai ter que dar uma junta de boi. Se você ferir o cara com a filha que você feriu, você será morto. Agora não. Quando Cristo vem morar em nós, através da pessoa do Espírito Santo, eu não preciso ser mais ensinado. Por quê? Porque a própria misericórdia e o próprio amor da nova aliança, quando Cristo se entregou, ensina a mim mesmo. Olha que forte. Quando antes eu precisava de alguém, de uma lei para me ensinar sobre esses fatos, agora não, o próprio Espírito que mora dentro de mim me ensina. Tá? A Bíblia fala que é a nossa unção, que Deus nos deu, nos ensinar sobre todas as coisas. Beleza? Também fala aqui, em Ezequiel, na referência que eu falei, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, perceba, dar-vos-ei um coração novo, alma nova
e porei dentro de vós espírito novo. Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Então, Deus nos dando uma alma nova, um espírito novo, que nós temos um espírito morto dentro de nós, agora nós temos um espírito novo, que é o Espírito Santo morando dentro de nós, ativando nosso espírito. E olha só, gente, presta atenção. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Cara, que coração de pedra é esse? São as pedras da lei. Tirarei o coração das pedras da lei que tem dentro de vocês, da antiga aliança, e darei um coração de carne. Cara, isso é muito forte. Dá até para glorificar no chat, essa aí foi muito forte. Então, o que Deus está falando? Eu vou tirar de vocês esse coração de pedra que vocês têm, voltado à lei e à morte, e estou dando um novo coração a vocês. Porque se eu não der um novo coração a vocês, uma nova inspiração, vocês não conseguem andar nos meus mandamentos, nos meus estatutos. Tá? E aí fala aqui, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, que eu acabei de falar, e guardeis os meus juízos e observeis. É impossível andar na lei, andar no pecado e guardar os mandamentos de Deus, andar no mesmo caminho correto de Deus. Então Deus promete ao povo de Israel, promete a nós, né, por extensão, os gentios, que colocaria dentro de nós um espírito novo, uma alma nova e um novo coração. Agora, tirando o coração da lei, o coração da morte, do pecado, e colocando um coração que obedece à lei do espírito e vida. Beleza? Isso é muito forte. Vamos lá. Prosseguindo. 11, né? Acabei de ler, que foi referenciado aqui. 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E só uma coisa que eu lembrei aqui também, não está aqui, mas é interessante, né? As pessoas costumam falar, né? Cara, se você estudar muito, né? Cuidado, né? Que aquele pastor estudou muito lá, fez teologia, meu irmão. A letra mata, né? Quando o apóstolo Paulo está falando isso, que a letra mata, é justamente sobre a lei, tá? Então, a letra mata, a lei antiga mata, se você ver todo o contexto da passagem, está falando sobre lei, graça, lei, graça, lei, graça. Quando chega ali, o apóstolo fala, a lei mata, tá? A letra mata, a lei mata, mas o espírito vivifica, tá? Então, está falando da lei do espírito e da lei da morte, beleza? O apóstolo Paulo está fazendo esse antagonismo nessa passagem. Então, vamos lá, só para ver isso na cabeça. 12. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, ou seja, nova aliança torna antiquada a aliança da lei. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. 9. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Pessoal, vocês acham... eu vou parar 8, 9, 15, como eu propus. Tá muita informação? Vocês querem parar agora ou dá para encher mais um pouquinho? Fala comigo aí, para não parecer que eu tô falando só para tela aí, galera. Dá para prosseguir? Tá legal? Como é que é? É muito conteúdo? Dá um toque aí. Tá ótimo, tá ótimo, tá muito gostosa a aula. Muito bom. Show, Geilton. Obrigado pelo feedback aí. Vamos lá, vamos prosseguir então. Vamos lá até o horário proposto, então. 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. A lei, né? E o sacerdócio, o terreno. 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Tá. Vou até ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, para não ficar só no imaginário, rapidamente aqui. Tabernáculo de Moisés. Vamos lá. Tem uma imagem bem legal aqui, pessoal. Só um minutinho. Só vou compartilhar a tela com vocês rapidamente. Vocês estão vendo aí? Vou compartilhar, alguém dá um salve aí, quando estiver compartilhando. Beleza.
missionária já falou, tá todo mundo vendo? Tá no tamanho legal? Vou aumentar um pouquinho aqui. Beleza, pessoal. Então, o que tá falando aqui? Tá falando que, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, as exposições dos pães, que chamava o santo lugar, tá? Então, aqui, ó, onde estava o candeeiro, tá? Então, só resumir, primeiramente, explicar. Aqui, nesse ponto, era o ato exterior. O sacerdote fazia a lavagem das mãos, toda a purificação, tal, né? Aquele procedimento ritual. E aqui ele entrava no lugar santo, onde está falando que em Hebreus, né, onde tinha o castiçal, onde tinha tinha o castiçal, onde tinha a mesa dos pães da proposição, tá? E aqui, nesse segundo véu aqui, ficava o Santo dos Santos, onde só o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, que eu falei. Então, o que acontecia? Ele vinha aqui, aspergia o sangue do cordeiro sobre ele, né, já representando Cristo, e fazia todo aquele ritual, ninguém podia tocar nele, e ele vinha aqui fazer um ritual também com os pães da proposição, aqui, que eu não lembro qual é agora. E aí, depois de tudo isso, ele entrava aqui no Santo dos Santos. E quando ele chegava aqui no Santo dos Santos, ele se oferecia a Deus. O procedimento era tão forte e tão cauteloso que ele entrava com o sininho, com a corda amarrada. Então, enquanto ele estivesse andando e fazendo plim, 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 barulho, o pessoal que estava de fora estava entendendo que ele estava vivo. Se houvesse algum erro ritual ou algum pecado na vida dele que o impedisse, né, de estar ali, né, ele morria. E se o pessoal ouvisse o sino parar, cessar, é porque ele estava morto, tá? Então, ele entrava aqui no Santo dos Santos. O que aconteceu? O sacerdote, ele tinha que representar todo o povo, entrava, fazia todo esse ritual. Quando Cristo morreu, Cristo entrou de uma vez aqui no Santo dos Santos, levando todos nós com ele. Então, imagine aqui a pessoa de Jesus Cristo entrando aqui no ato exterior, entrando aqui no lugar santo, e no Santo dos Santos. E a Bíblia nos fala que o véu se rasgou de cima a baixo. O que quer dizer? Que o próprio Deus foi quem rasgou o véu. Porque se fosse homem, deveria ter sido rasgado de baixo para cima. Então, Deus rasga aqui o véu que havia para o Santo dos Santos, e Cristo entra com todos nós aqui. Nós em Cristo agora estamos no Santo dos Santos. E agora essa figura do sacerdote se torna desnecessária, porque nós estamos em Cristo. E Cristo está no Santo dos Santos como um sumo sacerdote. Agora, todos nós estamos transportados na pessoa de Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Um é um pé, outro braço, outro o peito, outro, né, os órgãos mais indecorosos, tá? Mas todos fazem parte do corpo de Cristo. E agora, como Cristo está no tabernáculo, estamos todos juntamente com Cristo aqui no Santo dos Santos. Não precisa mais de um sacerdote. Ok? Então, vamos lá. Mostrando assim fica muito melhor de entender, né? Ah, meu Deus, eu apertei o botão errado. Calma, só fechei assim. Não vai atrapalhar, não. Vamos lá. Então, vamos lá. O 3, por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. 4, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro, tá? Então, nós temos aqui a Arca da Aliança, que está descrevendo. Isso tudo dentro da Arca da Aliança, aqui no 4. O bordão de Arão floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Nem eu vou falar, tá? Porque vai demorar muito tempo aqui, a gente não tem tempo de falar sobre o significado dos elementos. 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, vou parar de compartilhar a tela, pessoal. Cadê? Me perdi. 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, como eu falei, não sem sangue, ou seja, com sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, o que eu falei, enquanto há um tabernáculo erguido, cara, isso é muito forte, né? Dá até para fazer uma pregação aqui, né? Trazendo para dentro da gente, né? Como corpo, alma e espírito, como eu já expliquei, né? Mas isso é para outra aula. Então, enquanto continua esse antigo tabernáculo, tá? Os judeus, eles estão nessa estrutura ainda ali de ato exterior, tudo, acreditam que Cristo ainda não veio, os judeus ortodoxos, eles estão aqui, ó, entendendo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, ou seja, entendendo que Cristo ainda não rasgou esse véu, Cristo não entrou ali. Então, eles estão separados de Cristo, tá? Ao contrário de nós, que estamos em Cristo, nós já estamos dentro. Lembrando que essa é uma carta para os judeus, tá bom?
os judeus que queriam retornar ao judaísmo. 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenança de carne, baseados somente em comidas, bebidas, diversões e abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Ou seja, todo esse procedimento aí, ele não serve para nada depois do sacrifício de Cristo, tá bom? Pessoal, vamos parar aqui, tá bom? Por hoje, a gente viu muita coisa, beleza? Então, vou abrir agora aí, abra a sua câmera aí, vamos bater um papo aí, que a gente tem ainda 19h15, terminamos aí dentro do horário. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguma questão, alguma... Eu sei que nem eu falo toda aula aqui, é bem complexo, é de dar nó na cabeça, né? E a gente está tentando fazer o melhor para poder esclarecer. Tem alguém, pessoal, que tem uma dúvida, alguma coisa aí? Fale comigo aí. Beleza? Posso falar? Pode, sim, claro. Eu achei muito complicado o estudo, realmente, como você falou, é bem complexo, a gente tem que estudar bastante para poder entender. Realmente, eu fiquei com várias dúvidas, mas uma das que eu acho mais, como que eu vou falar, mais relevante, é que, trazendo para o dia de hoje, a arca do concerto somos nós, em nós que é oferecido o sacrifício, hoje, nos dias de hoje, nós somos a arca do Senhor, é isso? Do tabernáculo? Eu não acredito que nós sejamos a arca, né? A Bíblia fala que a arca ela foi assunta aos céus, né? Ela está nos céus. A Bíblia fala para nós nos oferecemos com um sacrifício santo, tá? Irrepreensível e inculpável diante de Deus. Então, até um paradoxo. Como é que eu vou oferecer um sacrifício vivo? Se o sacrifício é morto. Quando você sacrifica algo, você está matando algo. Então, calma aí, como oferecer um sacrifício vivo? Então, o que Jesus está falando? Aquele que não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, e não toma a sua cruz, não me segue, tá? Então, qual foi o caminho percorrido por Cristo? Se você pensar, ele tomou a cruz e pediu para que fosse seguido. Então, quando eu pego minha cruz e vou seguir a Cristo, eu estou seguindo para a morte. Tá? Só que não é uma morte no sentido literal. É uma morte na minha vida diária. Então, quando eu jejuo, eu estou matando minha carne, tá? Eu estou me tornando um sacrifício vivo, ou seja, um morto vivo, um walking dead, tá? Que estou vivo nesse mundo, mas morto para esse mundo ao mesmo tempo, tá bom? Então, é nesse sentido que, quando nós nos tornamos a semelhança de Cristo, a vida cristã é isso, é a imitação perfeita de Cristo. Então, nós devemos andar em tudo que Cristo andou. Então, se Cristo morreu, nós precisamos ter uma morte diária. Porque o Espírito de Cristo nos faz viver uma morte diária, tá? É nesse sentido. Não, eu não acredito que nós sejamos a arca da aliança. Bom? Mais alguma dúvida, gente? Larissa tá o cara que tá com dúvida aí. Então, galera, beleza. Eu acho que é isso, né? Alguém tem alguma referência? Hoje, pode falar, meu velho. Olha, eu achei a aula muito boa, muito bem explicado, muito bom o desenrolar aí das questões. Eu achei muito boa. Eu queria que você pedisse, antes de terminar aí, se for possível, você pedir para as pessoas que estão com o nome presente aí, pudesse abrir a câmera para a gente, né? Porque é questão de presença também, né? Sim. Tá, beleza. Obrigado, meu velho. Glória a Deus. A gente está fazendo o máximo para melhorar aí cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, isso aí... Só mais uma dúvida. Oi, só pode mais uma falar. dúvida rapidinho. Aquela questão que você falou sobre a palavra mata e o espírito vivifica, né? A gente vem trazendo essa questão, até por questão de costume, a palavra, quando a gente fala sobre quando é a palavra dura, não é isso não? Quando a gente fala assim, é porque a pessoa faz teologia, ela fica muito envolvida com a palavra, e a palavra mata, mas é o espírito que vivifica. E eu queria uma explicação mais detalhada, tem como? Ainda dá tempo? Dá, explicar rapidinho. É porque é aquela coisa, né? Quando a gente pega um texto sem pretexto, sem contexto, vira pretexto, né? Então, a gente tem que analisar todo o contexto da questão. Então, se o assunto ali era sobre lei e graça, né? E quando a gente olha os originais, né? A gente vê que o significado da palavra, quando ele diz letra, é o mesmo que lei, tá? Se você... Eu esqueci o termo hebraico agora, eu posso até ver para você depois. É o mesmo que lei. Então, está tendo um paradoxo, uma antítese entre graça e lei. Não haveria como ele falar de algo diferente. Agora, se alguém tem um comportamento, começa a estudar, se torna soberbo por causa disso e tal, é porque, às vezes, a pessoa dá muito mais valor. É normal, igual eu vi o pastor, acho que é o Luciano Subirá. Foi o Luciano Subirá? Não lembro.
foi o pastor Wagner Ribeiro. Cara, ele operava muito em cura, era um negócio assim tremendo. Ele começou a se dedicar mais à palavra, a gente viu que cessou um pouco esses dons dele. Então, na verdade, eu acho que é mais uma questão de equilíbrio, tá? De você não parar de buscar, né, a questão dos dons, você falar em línguas ali, e também conciliar isso com a questão da palavra, tá? E às vezes as pessoas acham que a palavra é mais importante e acabam se perdendo, tá? Que o dom ele anda junto com a palavra. Eu acho que é mais isso, tá? Mas o contexto ele não mostra isso, não. Ok. Tá bom? Assim, o missionário, assim também como uma questão também, a gente vai ver depois, ali onde tiverem 2 ou mais, ali, ó, todo mundo fala, né? Quem nunca falou, né? Ali onde tiverem 2 ou mais, eles, cara, não é nesse sentido, não, é no sentido de julgamento. Se eu tiver eu mais 2 irmãos, eu falo assim, Deus o livre guarde, só um exemplo, as bênçãos da missionária Edna estão ligadas no mundo espiritual, ligadas é de ligar, já tá, você não prospera mais, você não tem mais bênção, porque o Senhor Jesus está presente, existe eu mais 2 irmãos, existe um julgamento ali, suas bênçãos estão bloqueadas. Então, ali que fala que ali onde estiverem 2 ou mais, eu estarei, ou seja, no sentido de julgamento. Mas você, como pessoa, como alguém que tem o Espírito Santo dentro de você, você é capaz de fazer um culto sozinho. Com certeza. Tá bom? Bom. Show. Israel. Oi, pastor, pode falar. Então, de muitas coisas importantes que você falou aí, esclarecedoras, reveladoras, uma das coisas mais interessantes é que no fato de você usou lá em Apocalipse que diz que se tirar um tio dessa palavra, né? Porque realmente tem muitas coisas na palavra que as pessoas levam ao pé da letra. Então, muitas pessoas podem abordar a questão da lei e usar esse texto para dizer que, não, mas a Bíblia diz que não pode tirar um tio da palavra, né? Não pode tirar nada da palavra. Mas, na verdade, entendendo que o Velho Testamento ele veio para explicar e o Novo Testamento ele veio para cumprir, né? Cumprir o que estava no Velho Testamento, né? Então Cristo é o cumprimento do Velho Testamento, ou seja, ele já cumpriu o Velho Testamento para nós, né? Apenas nós só temos a oportunidade de andar em graça. E outra coisa interessante é que sobre o sacerdócio de Cristo, porque a pessoa não poderia pertencer a duas tribos, né? Não poderia pertencer a 2 tribos. Então, como pela graça multiforme de Deus, pela inteligência, pela sapiência de Deus, né? Deus deu na sua digamos assim, sua presciência, ele fez com que houvesse aquele sacerdócio, né? Aquele sacerdócio de Melquisedeque, para que Jesus fosse inserido também como sumo sacerdote, né? Porque como rei, ele seria da tribo de Judá, teria a herança da tribo de Judá, mas como sacerdote ele não podia herdar de Davi, porque Levi. Da tribo de Levi, isso. Então, é interessante que Jesus cumpriu 3 ministérios que nenhum outro personagem da Bíblia teve. Ele foi rei, profeta e sacerdote. Davi foi rei e profeta, mas não foi sacerdote. Samuel foi profeta e foi sacerdote, mas não foi rei. Então, o fato que eu estou citando isso é que Hebreus ele vem esclarecer, vem trazer isso, ele vem como é que ele vem desvendar isso para nós. São 2 livros profundos da Bíblia, que é Hebreus e Efésios, que são um livro muito profundo. Perfeitamente, pastor. Eu tenho a mesma, cara, eu acho lindo Hebreus assim, cara, é revelador. Igual você falou aí. É uma coisa e é muito interessante, né, que Moisés fala, né? Vai vir um profeta após mim, aí ele seguiu, né? Já confirmando que Jesus era de fato profeta, né? Tinha os 3, né? Muito interessante, pastor, tudo isso aí. Exatamente. Top. Obrigado aí, pastor. Obrigado pelas palavras, hein? Show. Alguém quer falar, gente? Mais alguma coisa? Dúvida? Um comentário? Estamos dentro do horário aí, mais 3 minutinhos e a gente termina. Beleza. Pessoal, então acho que é isso, né? Não, só mais uma dúvida, rapidinho. O pastor Edson falando aí, assim, a impressão que dá, me ajuda, por favor. A impressão que dá é que, então, que o Velho Testamento já foi cumprido, era a lei, Jesus cumpriu ele, certo? Então, assim, do que dá a entender é que, então, o Velho Testamento para nós não serve mais? É histórico. É histórico. Entendi. Histórico, tá bom? Já fala que o Velho Testamento, ele é sombra, figura do Novo. Então, a historicidade dele está ligada também a figuras, tá? Então, quando a gente olha para Faraó,
José administrando os negócios de Faraó, simboliza Jesus. Quando a gente vê que morre Jacó e foi embalsamado Jacó e vive Israel, tá? Então a gente vê que a questão da morte terrena e de uma natureza espiritual, tá? Então, assim, é uma figura e revelação, tá? Pastor, pode falar, pastor. Show. Então, do Velho Testamento, existe também as promessas, que no caso, por exemplo, promessas que se cumpriram em Jesus, que se cumprem em nós, no caso, promessas de princípios, como, por exemplo, ele fala assim, não invadirás o terreno do teu irmão, como diz lá, ou seja, todas aquelas leis de princípios ficaram, não as cerimoniais, né? Sim, é engraçado que, igual eu vejo uma militância muito forte por parte dos homossexuais, né? A Bíblia falou que homem não pode se deitar com homem, tudo, mas foi revogada a lei. A lei foi revogada, mas o espírito da lei, aquilo que fundamenta a lei, a intenção inicial da lei, isso permanece. É igual lá, é proibido comer camarão, segundo a lei. Tá, a lei foi abrogada, foi revogada. Porém, eu conheço várias pessoas que comem camarão e têm alergia, e adquirem alergia. Então, assim, o princípio daquilo não deixa de existir, tá bom? Você não pode agora usar isso de subterfúgio para fundamentar suas ações, beleza? Acho que é isso. Rael, E chegou no finalzinho aí. Pode falar, pai. é o seguinte, é muito bem colocado o que o pastor Edson falou aí, tá certo? E essa explicação sua aí, né? A Bíblia fala que tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia também fala que a lei é a sombra dos bens vindouros. Então, na verdade, muitos dos apóstolos, profetas, todo aquele povo lá, eles viveram algumas coisas, muitas coisas eles viveram, mas, na verdade, eles não sabiam nem por que estavam vivendo, mas era para ensinar a igreja de hoje. A igreja de hoje, aquilo ali era a sombra dos bens vindouros. Tinha um significado, aquela travessia, aquele confronto com os poderes das trevas no Egito, toda aquela história dos reis, dos juízes, tudo aquilo é um ensinamento para a igreja de hoje. Então, os princípios, eles permanecem, como você está explicando aí. Tá bom? Show. Inclusive, os princípios, só para a gente terminar, os princípios, eles são anteriores à lei. Então, quando Adão e Eva pecam, eles não pecam na lei, eles pecam nos princípios. Os princípios sempre permanecem. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso aí. Show de bola. Ó, o pastor Rocha está aí, eu sempre peço para incentivar aí, tá? Não é por mim, tá? Só coloque lá que a aula foi boa, só coloque alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, fazer diferente dessa vez. Coloque um textinho, não no curso bíblico, tá? No Mistério do Avivamento. Um trecho que você achou interessante, beleza? Que foi falado na aula de hoje, para que as pessoas possam vir, mas ó, já está lotada a aula de hoje, muito interessante, cada vez mais gente aprendendo, beleza? Coloque um trechinho que você achou interessante, tá? Então, porque hoje eu estou dando aula, mas amanhã o pastor Edson, amanhã a Catiele, amanhã Geilton, beleza? Todo mundo aqui, não tem cadeira cativa aqui não, beleza? Então, vamos abrir a câmera só para a gente fazer a nossa foto final, vamos lá? Vamos lá, todo mundo vai abrindo a câmera aí, a gente vai bater um pente aí. Vamos lá, preparar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, quem abriu a câmera abriu. No 3, hein? Calma aí, só procurar o botão aqui. Sorrisão, hein? 1, 2, 3. Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem na paz do Senhor, tá bom? E a gente continua na próxima. Valeu!